Salve galera, mais uma rodada de palpites. Eu demorei pra gravar porque eu tô em São Paulo. Eu tô morando no interior agora e viajei pra São Paulo, né? Eu tô aqui na casa da minha avó. E na casa da minha avó aqui a gente deixa uma camisa bem especial, que é essa aqui autografada do São Paulo. Eu sempre deixo ela aqui, exposta na sala, que minha avó é bem São Paulina também, assim como minha família inteira. E a gente vai falar hoje sobre os palpites. Eu vou ser bem realista, tá? Nos palpites, então não se assustem. Vamos lá. Vasco e Corinthians, 1-0 pro Vasco, tá? O Coringão sem passaporte, continua sem passaporte, né? O único passaporte que conseguiu visto, que conseguiu foi de 2012, que soube aproveitar bem, mas fora isso, perdeu do Huracan no meio de semana. O Vasco teve um tiroteio louco lá, um 3-3 fora de casa, na Sul-Americana também. E vai ganhar de 1-0 o gol do Veguete, eu acho, hein? 1-0 o gol do Veguete. Então temos Ceará e Grêmio. O Grêmio vai somar um pontinho lá no Ceará, vai trazer um pontinho na mala na viagem longa de Porto Alegre até o Ceará. Nossa, é longe, hein? Deve ser quase 5 horas de viagem. E o Grêmio vai buscar um pontinho lá, vai ser 1-1 o resultado. Temos Galo e São Paulo e para seguir a linha de raciocínio, para ser sincero para vocês, Hulk virará o Pelé novamente, aquele mesmo sofrimento, e o Galo Mineiro derrotará o Tricolor Paulista por 2-0, tá? Não é a minha torcida, obviamente, mas é a minha opinião, beleza? Então perderemos por 2-0, ainda mais sem o Luiz Gustavo agora que tá com embolia pulmonar. Boa recuperação pro Luiz Gustavo, que é um monstro. Enfim, temos Internacional, não, antes temos Palmeiras e Sport, que eu já vou avisar, vai ser um jogo modorrento, horrível. Se possível, vá assistir série, porque Sport e Palmeiras vai ser 0-0 na Ilha do Retiro. Correto? Daí temos Internacional de Porto Alegre, do meu amigo Ian, que vai ser, cara, 2-1 pro Inter. O Inter vai somar 3 pontos e o Cruzeiro vai fazer um golzinho lá em Porto Alegre. 2-1 pro Colorado. E assim terminam os meus palpites. Assim termina a minha rodada de palpites. Beleza, galera? Vindo na sequência aí, o pessoal com mais palpites. Forte abraço para todos. Lembrando que hoje não tem Cris e não tem João por motivos de trabalho, tá? Mas em compensação a gente tem o Léo Brasil falando do Galo aí. Então acompanha até o final. Forte abraço. Fala, galerinha. Mais uma vez aqui para palpitar nesse bolão no canal do São Paulino, já que eu consegui errar tudo da primeira rodada e os amigos aí foram bem melhores. Vamos nessa aqui tentar recuperar esses pontos perdidos aí, diminuir a diferença para poder ir melhor no bolão, né? Então vamos lá. Primeiro jogo aí da rodada do bolão seria Vasco e Corinthians. O Vasco que conseguiu uma importante vitória para cima do Santos, né? Jogando no Rio de Janeiro, mas um jogo fraco das duas partes, e agora mesmo contra o Corinthians eu acho que eles não vão conseguir desempenhar um bom papel. O Corinthians tem um melhor time, eu acho que isso é indiscutível para qualquer um, mesmo sendo o nosso maior rival aqui, eu tenho que admitir que o Corinthians é muito mais time que o Vasco. Então aqui eu vou de 2-0 Corinthians. Segundo jogo, Ceará e Grêmio. Ceará que ficou no empate com o fraquíssimo Bragantino. Grêmio que foi muito bem, e eu não acreditava, ganhou para cima do Atlético Mineiro, né? Então aqui eu acho que o Grêmio é muito superior nesse jogo, e eu vou de Grêmio 2-1. Terceiro jogo, Atlético Mineiro, o famoso CAP contra São Paulo. O CAP jogando em casa. Eu acho que o CAP ainda é um pouquinho superior, em questão de elenco principalmente. Gosto do time de São Paulo, tem algumas peças muito legais, mas acho que no geral assim não é aquele time que o próprio São Paulino gostaria de ver. Eu acho que o CAP é superior, mas São Paulo sempre gosta de beliscar alguns pontos nesse tipo de jogo, né? Aqui eu vou de empate, 1-1 CAP São Paulo. Quarto jogo, Sport e Palmeiras. Aqui não vai ter como. Aí eu vou ter que... Vão me chamar de clubista, que não sei o que, mas não dá pra comparar elencos. A gente tem o Super Estevão, que adora crescer pra cima de time gigante, né? O Sport é o maior de todos, e o Estevão adora ganhar desse tipo de time minúsculo. Então aqui, mesmo na ilha do
do Retiro lá, mesmo no estádio do Sport, jogando em casa. Aqui é Palmeiras 2-0, sem choro, sem vela, beleza? E para finalizar, Inter e Cruzeiro. O Inter que fez um bom jogo na primeira rodada. Cruzeiro também, para falar a verdade, eu achei bem ok. Mas o Inter tem o fator casa, né? Aqui é 2-1 Internacional. Para finalizar, pode colocar os pontos na conta do Careca, que essa rodada é minha. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Forte abraço. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá então, né? Segunda rodada do Brasileirão 2025. Queria agradecer ao meu amigo Pedro De Lúcia por me convidar ao projeto dele aqui, representar o Colorado para o Brasil. E vamos começar por Corinthians e Vasco, na Arena Itaquera. Foi um primeiro jogo das duas equipes no Brasileirão diferentes. O Corinthians foi com um time reserva para a Bahia e conseguiu um empate com um bom Bahia. E o Vasco conseguiu uma virada, fez um bom segundo tempo contra o Santos. Eu acho que os dois times com a corda esticada, o Corinthians é mais time. Mas tem que ver, porque agora tem meio de semana, tem Sul-Americano, o Corinthians joga. Talvez dê um desgaste a mais, porque é longe o jogo. Mas ainda confio no Corinthians. Vai ser 2-1 para o Corinthians. Depois temos Ceará e Grêmio. No primeiro jogo, muitos que não viram o jogo, viram só o placar, viram o Grêmio ganhando do Atlético Mineiro, que é um dos favoritos a grandes títulos esse ano. Mas eu assisti o jogo e eu confesso, é um dos Grêmios mais rabudos que eu já vi, porque é absurdo a quantidade de gol que o Atlético Mineiro perdeu. Eu tô confiando no Ceará nesse jogo aqui, hein? Eu acho que vai ser 2-1 pro Ceará. Não sei, fora de casa, vai ser uma viagem longa pro Grêmio, ainda tem Sul-Americana essa semana, não vai ganhar. Ceará 2-1. Atlético Mineiro e São Paulo. Me decepcionou o tricolor paulista. Vou confessar que na primeira rodada eu esperava mais o São Paulo em casa contra o Sport. O Sport até se engraçou ali, chegou a quase fazer um gol. Então, assim, o Atlético Mineiro veio mal na Sul-Americana, veio mal na primeira rodada. Vai ter que vencer de qualquer jeito. E vai ser 2-0 para o Atlético Mineiro. O poderio ofensivo do São Paulo é complicado. Até nos melhores momentos de São Paulo teve dificuldade fora de casa. Eu confio no Atlético. Sport e Palmeiras. O Palmeiras decepcionou também na primeira rodada. Eu assisti o jogo, confesso que parecia que a qualquer momento o Botafogo ia ganhar o jogo. Mas contra o Sport fora de casa vai ter que mostrar mais. Vai ter que mostrar porque que é o gigante que é, né? E vai vencer o jogo. Vai vencer por 2-1. Para encerrar, Internacional e Cruzeiro. Meu Colorado vai pegar o Cruzeiro depois de semana de Libertadores, que amanhã tem Inter e Bahia. Amanhã, no caso, estou gravando quarta-feira, amanhã é quinta. Mas nós vamos ganhar do Cruzeiro, vai ser um jogo difícil pra caramba. O Cruzeiro vem forte esse ano, timaço, vai ser 1-0 pro Inter só. E é isso, mais uma rodada, espero continuar na liderança, que eu tô vencendo por enquanto. Vamos, Colorado! Dali, meu povo! Tudo bem? Meu nome é Léo Brasil, pra quem não me conhece, sou do canal Galo React. Estou aqui a convite do nosso parceiro Pedro para fazer o bolão, né, para participar aqui e passar os meus placares aí. Então, segue o jogo e vamos que vamos. Vamos começar aqui com Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians. O Vascão não tá tão bem. O Corinthians perdeu no meio de semana. Mas o Vascão joga em casa. Jogo complicado. Se o Coutinho estiver bem, vai ajudar o Vasco. Porque no último jogo ele arrebentou, apesar do empate em 3-3. Cara, eu vou colocar aqui 1-1. Vai ser um jogo que vai empatar. Tá com um cara que vai sair ganhador desse jogo, não. Ceará e Grêmio. O jogo vai ser no Ceará, o que é um dificultador. E o Grêmio, apesar de ter vencido o Galo com aquela mãozinha marota do juizão, eu acho que, não sei. Cara, empate também. Vou colocar 1-1 também. 1-1. Grêmio e Ceará. Galo e São Paulo. O São Paulo sempre dá aquela ajuda pra gente. Desculpa aí os amigos são paulinos, o canal é São Paulino, né? Mas eu tenho que ser sincero, a gente precisa mais uma vez que o São Paulo dê aquela reavivada no ataque do Galo. Então vamos de 3-1 pro Galo. 3-1 pro Galo, jogando em casa. Ajuda nós, São Paulo. Sport e Palmeiras. Acho que Palmeiras ganha. Palmeiras ganha. Vou botar aqui um 2-1 pro Palmeiras, mesmo fora de casa. Palmeiras é embaçado. Inter e Cruzeiro, sem clubismo nenhum. 3-0 Inter, fora o baile, fora o amasso.
3-0 Inter em casa, fora o amasso, sem clubismo. Nenhum. É isso, galera. Esses aí são os meus palpites. Um abraço aí pra todos. Um abraço, Pedrão. Tamo junto.